Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jonas do canal Se Liga na Trip e hoje eu estou aqui para trazer luz para vocês acerca de um tema muito buscado, muito pesquisado aí pelos viajantes, que é sobre a locação de veículos, né? Como alugar um carro em outro país. Será que vale a pena? Será que é legal? É muita burocracia? Quais as vantagens e desvantagens de se alugar um carro em qualquer outro país do mundo? Então, se você tem alguma dúvida ou curiosidade acerca desse assunto, fique comigo que até o final desse vídeo eu tenho certeza que eu vou convencer você a alugar um carro na sua próxima viagem. Então vamos lá, acerca desse assunto aí, muitas pessoas me perguntam, né? Porque a gente já fez algumas viagens aí para fora do país e em todas elas nós alugamos um carro, né? Então nós alugamos carro em Portugal, nós alugamos carro na Itália, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, enfim, todas as nossas viagens nós alugamos um carro, tá? Então assim, o primeiro ponto que eu posso trazer para vocês, né, seria acerca aí da documentação, como que funciona, enfim, né? Nós costumávamos aí nas duas primeiras viagens que nós fizemos locação de carro, nós encontramos aí uma locadora, né? E essa locadora ela meio que intermediava ali os veículos da frota de várias outras, né, empresas. E até que a gente encontrou uma empresa chamada Surprice, né, quando nós fomos para Lisboa, né, quando nós fomos para Portugal. E nós encontramos ali a Surprice, encontramos ali num preço interessante, né? E até então, né, era a nossa primeira locação fora do país, já havíamos locado carros aqui no Brasil, né, mas aí fora do país era a primeira vez. E aí estava num preço convidativo e ok, né? Você entra ali no site, faz o cadastro, né? No dia da reserva, você escolhe a data que você vai retirar no aeroporto, a data que você vai devolver, né? Passa todos os seus dados e deixa ali aquela pré-reserva, certo? Quando você chega no aeroporto, você vai direto ali para o balcão, né? Para o guichê ali daquela locadora, né? E a Surprise, como eu disse, ela é uma empresa que ela meio que terceiriza ali vários carros, né? E aí a gente chegou lá em Lisboa, né, desembarcamos ali e tal, e eu saí procurando lá o guichê da Surprise, né? Eu não encontrei o guichê, né? Não encontrei nada dela ali no aeroporto, mas, enfim, até que eu encontrei ali um rapaz que ali, né, nós estávamos em Portugal, ali foi tranquilo, né? O rapaz entendeu muito bem o que eu queria e ele falou que o responsável pela Surprise ficava ali do lado ali e tal, e até que eu encontrei esse rapaz, né? Feito isso, esse rapaz pegou e nos conduziu de van até o prédio que estava próximo ali do aeroporto ali de Lisboa, né? Mas não ficava exatamente dentro do aeroporto. E lá nós pegamos o carro e ok, foi tudo tranquilo, né? E aí é um ponto que eu queria deixar para vocês, para a gente vai abrir um parênteses aqui acerca disso. Tranquilo, não teve problema nenhum, pegamos o carro, foi tudo certinho. E aí, algumas experiências aconteceram ali. Primeira coisa, não levei nada assim de especial. A documentação que eles pediram foi a nossa CNH, no caso, a minha CNH aqui do Brasil mesmo, lá em Portugal, né? Embora a CNH esteja escrito que ela é válida em todo o território nacional, né? Não foi pedido nada de diferente ali em Portugal, tá? Então eu fui com a minha CNH, serviu ali para eu fazer a reserva do carro, documentação pessoal, né? Passaporte, etc. Feito a reserva, ok, eles vão te passar ali qual combustível que você usa, e aí vem alguns, né, adicionais no caso da locação do carro. Mesmo no ato da reserva, você já pode escolher isso, que vão encarecendo ali o custo do carro. Por exemplo, se você quiser o carro com GPS, se você quiser o carro com cadeirinha para as crianças, né, se você estiver levando criança. Tem a questão também ali, acho que se não me engano em Portugal era linha verde, que seria como se fosse o nosso tag aqui, né, para passar ali no sem parar, porque lá em Portugal eles não têm aquela cancela, né? Então o carro passava automaticamente tendo aquela tag, ele já faz a leitura do tag, ele libera para você, enfim. Então todos esses adicionais, eles vão encarecendo o custo da locação, né? Mas também tem a questão do seguro, né? Então, o seguro ali é bom você fazer um seguro, porque vai que acontece ali uma colisão, alguma coisa, então é importante você verificar tudo isso no ato da reserva aqui já mesmo do Brasil. Então, assim, o primeiro ponto é esse, você vai, entra no site, escolhe o tipo de carro que você vai querer,
Baseado em quê? Baseado em quantas pessoas vocês estão indo, se você estiver indo só em casal, ou de repente se você está indo com criança, aí vai ter a questão das malas. Não adianta você querer pegar um Fiat 500, que ele é pequenininho, né? Porque se você estiver indo, de repente, com criança, tiver que levar sua mala, né? Enfim, de todas essas coisas aí você tem que levar em consideração. Então, às vezes o carro é mais barato porque ele tem um bagageiro menor, só que aí não vai caber as malas, enfim, se você tiver com 3, 4 pessoas no carro, já muda tal, né? Então você faz essa reserva ali, essa pré-reserva, baseado com todos esses itens que eu falei para vocês. Se vocês vão querer ter um GPS, o dia que você vai pegar o carro, quando vai devolver, se vai precisar de cadeirinha, se você vai querer o adicional ali do carro verde, vai ficar um pouco mais caro, só que você não vai precisar ficar pagando nada avulso depois de pedágio, enfim. Todas essas coisas aí você escolhe ali no ato. Aí o próximo ponto é a questão do estacionamento. Você chegando no hotel, né? E aí o hotel cabe uma outra ressalva. Você já deixou locado ali também, já fez a reserva do hotel, né? Inclusive nós sempre pegamos hotéis, pousadas, enfim, todas essas coisas aí a gente sempre pega pelo Booking, né? E eu vou deixar aqui na descrição o link do Booking aí para você que vai viajar e quer fazer a sua reserva. Clica no link abaixo aqui, você vai fazer sua reserva tranquilamente e é muito legal porque você vê a avaliação de outros usuários acerca daqueles hotéis, enfim, vale muito a pena, a gente só reserva com o Booking, o link está aqui na descrição. E aí você já fez a sua reserva baseado nessa questão, se tem estacionamento ou não. Em Lisboa, né, nós não tínhamos um estacionamento dentro do hotel. E aí era o primeiro, é uma desvantagem nesse caso. Por quê? Porque todas as vezes que a gente saía para fazer os nossos passeios, que, né, a gente passava o dia andando lá por Lisboa, então ia para cidades vizinhas, enfim, quando chegava a noite, ali no final do dia, que a gente voltava para o hotel, já ficava aquela incógnita. Será que vai ter estacionamento? Será que vai ter vaga perto do hotel? Às vezes não tinha ali tão próximo do hotel. Às vezes dava sorte da gente chegar e ter uma vaga na boca do gol ali, na porta do hotel. Estacionava o carro, a gente já descia, subíamos pro hotel e acabou. E já teve vezes da gente parar lá, quase 800 metros de distância do hotel, sabe? Então, essa parte na questão do hotel aí, é bom você sempre verificar também, já faz esse esquema, né? Se você vai pegar um carro, você já pega um hotel que tenha vaga de estacionamento dentro, tá? Coisa que já nos outros hotéis, por exemplo, em Londres, né? A gente já tinha um hotel com estacionamento que também foi cobrado à parte ali no ato da reserva né, de efetivar o pagamento ali também no check-in no hotel, e aí a gente acabou pagando ali o estacionamento também, se não me engano, era 13 ou era 15 libras por dia, né? E assim, acabou que não ficou barato, né? Mas assim, é uma vantagem de você chegar e poder guardar o seu carro ali dentro do hotel e, né, já sobe ali, já praticamente no elevador. Na França também fizemos isso, o hotel já com estacionamento na porta ali também do elevador. Então essas coisas aí são muito boas você verificar, já faz a alocação do carro e já reserva um hotel ali que esteja de acordo, né, que tenha vaga de estacionamento, e esse é um item que você deve observar ali no ato da reserva também. Já na outra viagem, quando nós fomos para a Itália, né, a gente fez um tipo de viagem diferente, né? Nós alugamos o carro também, aí eu já havia feito pela Surprise ali para Lisboa, e a gente gostou da Surprise, falou, foi muito legal, foi bacana ali, né, foi tudo certinho. Eles não tinham guichê no aeroporto, mas eu consegui encontrar o rapaz lá e, né, graças a Deus ele me mostrou quem que era o responsável, que estava lá do lado de fora do aeroporto, né, eu já estava meio desesperado, não achava o cara, tudo bem. Mas aí deu certo ali em Portugal e a gente repetiu a dose com a Surprise de novo na Itália. Na Itália, o nosso tipo de viagem foi um pouco diferente, então não foi um hotel fixo, né, e eu vou falar para vocês depois quais as vantagens e desvantagens também no próximo vídeo acerca disso. Se a gente pega um hotel base, que a gente chama, né, que é um hotel fixo, a gente fica naquele hotel explorando tudo que tem na região, ou se a gente faz, ou se é mais vantagem de fazer como nós fizemos na Itália, que a gente ia subindo de Roma, fomos rumo a Milão, passando pelas cidades e pernoitando em algumas cidades com carro, e depois na volta a gente desceu de Milão pela costa italiana de volta até o aeroporto de Roma. Foi um outro tipo de viagem, dormimos num camping, né? Vou até deixar o link na descrição aí para vocês, do dia que nós dormimos no camping lá em Lisboa, em Veneza, né? E aí eu vou deixar para vocês o link na descrição, que esse vídeo é muito bacana também. Então, assim, lá já era um tipo de viagem diferente. Mas quando nós descemos em Roma, né, para fazer a aquisição do carro ali, né, a retirada do carro,
o aeroporto de Roma era gigantesco, né? Fiumicino ali. E o que acontece? Mais uma vez eu desci procurando o guichê, né, da Surprise. E aí, para surpresa, né, surprise, eu não encontrei guichê, assim como o exemplo de Lisboa. Só que o aeroporto de Lisboa, né, ali a saidinha ali dele ali não era tão gigantesco, né? E o de Roma ali, nossa, era muito grande. E assim, eu cheguei ali nas locadoras, alguém conhece a Surprise? O problema, gente, começou a ficar um pouco complicado. É que lá na Itália, eles não falavam inglês, tá? E eu não falo italiano, né? A Glaucia, ela é descendente de italiano aí, mas eu tava sozinho lá procurando o carro. E eu falei para minha sogra, esperem aqui com as malas que eu vou procurar, né, a Surprise. E aí eu saí andando, fui nas locadoras lá, tinha a Avis, tinha as outras lá, tal, a Surprise ninguém conhecia. Aí eu vou para um lado e vou para o outro, ó, sem brincadeira nenhuma. Eu acho que eu rodei a externa daquele aeroporto ali. Imagina em Guarulhos ali, terminal 1, 2 e 3. Eu fiquei fazendo isso lá em Roma, passava no 1, ia no 2, ia no 3, andando pelo lado externo, passava a ponte pro outro lado e eu não encontrava nada da Surprise. Até que acho que depois de mais de uma hora andando para cima e para baixo lá, eu vi aquelas vans, né, de outras locadoras e eu perguntei, tive a ideia, falei, vou perguntar para o motorista, né? E ninguém falava inglês e eu também não entendia nada e eles não fazem muita questão na Europa de falar o inglês, tá? Então, por exemplo, na Itália, né, os turistas ali tentam se virar ali com eles no italiano, no espanhol ali e tal, mas eles não fazem muita questão de falar inglês não, tanto na França quanto na Itália, né, enfim. E aí eu consegui ali conversar com o motorista e ele me disse que as vans da Surprise paravam ali onde ele estava, mais ou menos. E aí eu encontrei uma outra pessoa que também estava procurando a Surprise, tá, pessoal? Só que o que acontece? Eu via as vans passando ali da Avis, da Hertz, das outras locadoras, né? E eu não via nada da Surprise. Aí eu fiquei esperando um tempinho e nada. Aí eu cheguei lá próximo do ponto que ele tinha me falado e perguntei para mais alguém lá, se alguém sabia onde saíam esses carros da Surprise, e o cara falou que era dali mesmo, né? Para minha surpresa, eu voltei lá, chamei a Glaucia, minha sogra, viemos para cá com as malas, tudo, depois de uma hora andando, né? Enfim. E aí chegou uma van, e era a van da Surprise. Só que o que acontecia? Do lado, na porta da van, estava escrito um tamanho bem grande, assim, né? Como se fosse esse aqui, ó. Imagina isso aqui. Rent a car, né? Que seria lá de locadora. E desse tamanhozinho aqui, ó, como se fosse essa letra, estava escrito By Surprise. Então a Surprise, ela terceirizou essas vans, gente, e eu não ia achar nunca, porque quem que ia ver o Surprise desse tamanhozinho e Rent a Car desse tamanho? Eu tava vendo Rent a Car todas as horas que a van passava ali, eu não vi o Surprise desse tamanhozinho. Ó, isso daí foi um sufoco terrível, tá? E não é falando mal da locadora, depois essa van levou a gente lá para a base, onde ia retirar esses carros, já mais ou menos ali, uns 3 quilômetros do aeroporto. Aí chegou lá a atendente lá também, né? Também era italiana, mas ela falava um pouco do inglês, tal, falava até que bem o inglês, né? Só que estava tendo confusão com um cliente lá, e aí demorou mais uma hora quase para eu conseguir pegar o carro. Enfim, não foi uma experiência boa com a Surprise na Itália, pela terceirização, pela não informação tão exposta ali do carro, foi um sufoco terrível para conseguir chegar no carro, mas depois que chegamos no carro aí, sim, acabaram-se os problemas, né? Era um EcoSport, bem bacana ali, bem moderna ali para o design europeu deles ali, né? E ali foi muito bom, esse carro serviu bastante a gente nesse período de viagens, tá, pessoal? E aí vem um outro ponto, a partir desse dia, eu falei para a Glaucia, falei, ó, a partir de agora, todas as vezes que nós viajarmos, a gente só vai pegar com a Hertz, tá? E assim, não é propaganda, tá? Não vou, né, eu não sou patrocinado da Hertz, mas o que acontece, pessoal? É uma dica para vocês anotarem. A Hertz, ela tem no mundo todo, né? E o bom da Hertz é porque aonde você chega, em qualquer lugar do mundo, você vê a placa da Hertz nos totens do aeroporto. Você vê lá, Hertz, Rent a Car. Às vezes você está chegando descendo da aeronave, lá você já vê lá longe lá o estacionamento da Hertz enorme, lá aquele monte de carro, aquelas placonas amarelas chamativas. Então, assim, depois desse dia na Itália, aí a gente decidiu que era mais vantagem pagar um pouco mais caro com a Hertz na locação do carro e não ter esse tipo de dor de cabeça na hora de encontrar. A Hertz está em todo lugar do mundo, é muito fácil você localizar em qualquer aeroporto. Tá? Então, fica essa dica também. Às vezes é bom você dar uma olhada nisso,
né? Acaba pagando um pouco mais caro, como eu disse, mas no final das contas vale a pena, você vai acabar ganhando muito tempo na hora de retirar o carro. E então, nessa hora de você fazer a retirada também, existe mais algumas burocracias, né? Você vai chegar lá com o seu cartão de crédito. Normalmente a reserva você não paga antecipada, né? Você deixa pré-reservado, chega ali, você vai até o guichê da companhia da locadora e você faz ali o pagamento ali, né? Às vezes fica um calção, enfim, mas você já vai com o cartão de crédito ali, né, devidamente autorizado o seu limite, né? Já vai devidamente tudo certinho ali para na hora de você deixar esse calção e poder fazer o pagamento ali, você não sofra nenhum, né, um risco ali de não ser aprovado o cartão, não ser aprovada a compra, né? Enfim, então toma cuidado com isso também, porque é meio frustrante ele de repente chegar na hora e não dar certo, né? É uma parte um pouquinho chata. Mas a partir do momento que deu tudo certo, ele pegou sua CNH, ele tira ali uma cópia, documento, tal, e você faz o pagamento e ele pede para você retirar o carro, aí começa a ficar agradável. Aí eu falo para a Glaucia, agora já passou a parte burocrática, agora é só alegria, né? Aí você dá uma revisada no carro, eu sempre faço isso, né? Dou uma olhada para ver se não está amassado, batido, de repente alguma coisa estragada, né? Para depois a gente não correr risco ali de falarem que foi a gente. Então é sempre bom dar uma olhadinha e se tiver alguma coisa já mostrar para o rapaz ali que está fazendo a entrega das chaves para você não correr risco de falarem que você danificou o carro depois, né? Aí feito isso, algumas outras coisas para levar assim, em consideração. É muita coisinha, eu estou dando dicas, mas tem muitas coisas que são importantes você anotar também, né? Por exemplo, na França eu ouvi falar acerca da tradução juramentada, né? Que seria você pegar a sua CNH, seu documento aí, e pedir para fazer uma tradução juramentada, que é uma tradução aí no caso para o francês, né? Então, assim, você teria sua CNH com a tradução em francês para caso alguma autoridade de trânsito pare ali você, né? E você tenha essa tradução juramentada, que é uma cópia da sua CNH no idioma nativo ali, no caso no francês, né? Nos Estados Unidos a gente tira a PID, né? Que é a Permissão Internacional para Dirigir, né? Embora retirei o carro lá na Hertz em Nova York também, mas ninguém pediu a PID, tá? Então a linha locadora ela não pede a PID, né? Mas você pode tirar a sua PID aí pagando uma taxa em casas lotéricas, por exemplo. Você chega numa casa lotérica e fala que você quer fazer o pagamento da permissão internacional e ali com um código o pessoal consegue pagar a taxinha para você. Eu não lembro exatamente quanto foi, mas acho que foi em torno de R$280, acho que é alguma coisa assim. E aí você com esse pagamento, você faz a entrada ali no site, tudo certinho, você consegue fazer aí a sua PID, Permissão Internacional para Dirigir. É super rápido, é tranquilo, tá? Não é trabalhoso não. Depois eu posso até fazer um vídeo também aí acerca do passo a passo, onde você entra, como você faz, porque eu também não lembro de cabeça aqui onde que fiz o cadastro, tudo lá para poder tirar. Mas enfim, Estados Unidos é bom você levar e ter a PID, né? A França ali eu levei uma tradução juramentada, embora tanto nos Estados Unidos quanto na França ninguém parou, ninguém pediu documentação nenhuma na hora da retirada do carro e a autoridade de trânsito também não parou a gente, então, mas se para você tem que ter, né? Então, pessoal, você entrou ali, pegou o carro, aí é só alegria, né? Porque você já tá com a sua mala lá, tudo guardado, tudo certinho, você vai pro hotel, o hotel tem estacionamento ali, você já faz o check-in, já sobe com as suas malas e acabou. Aí é só alegria, né? A partir desse momento aí você vai desfrutar do carro, vai descer do seu hotel, já vai entrar direto no veículo, já com o seu GPS ali planejado. Eu uso o Google Maps, né, normalmente, para onde você quer ir, e aí você tem essa liberdade, né? Aí tem algumas questões de custo, né, pessoal? Acaba que você tem que pôr em conta isso também. Você vai gastar com gasolina, né? Se você andar muito, você vai gastar com gasolina, combustível no caso, né? Só que assim, vai te trazer muita flexibilidade, né? Por isso que eu falei que eu ia convencer vocês a alugarem um carro. Você não deve ficar com medo. Tá? Porque vai ser muito útil, a sua viagem vai ser muito legal, você estando com o carro, você vai ter essa flexibilidade, essa mobilidade de não ficar amarrado a transporte, né? Tudo bem, é legal, que nem no caso de Londres, a gente foi dar uma volta, a gente passou um dia andando no ônibus, né, no transporte público, para andar naqueles ônibus vermelhos de 2 andares, enfim, né, foi muito legal, foi muito divertido, mas você tem que ficar ali esperando o transporte, né? Às vezes você vai pegar um ônibus, demora para passar, né? Às vezes, que nem em Veneza a gente não tinha como parar o carro lá em Veneza, a gente chegou até aí próximos ali daquela parte histórica de Veneza, mas não tem como entrar, porque ali são só, né,
os canais ali, as gôndolas que circulam ali. E na região não achava vaga para estacionar, era muito lotado os estacionamentos, muito caro. O que, que a gente fez? A gente voltou para o camping, nessa noite a gente dormiu num camping que tinha ali próximo a Veneza, e no dia seguinte a gente foi para o Centro Histórico de Veneza de ônibus, de transporte público, né? Então a gente saiu do camping, estava frio, aí estava chovendo, aí você fica lá no ponto de ônibus esperando o ônibus com chuva, sabe? Aí o ônibus demora para passar, mas vem, aí tá, né? Na volta também, a hora que você sai, você tem que ir para o ponto de novo, aí o ônibus ainda não está lá. Enfim, é a mesma coisa que você usar o ônibus, né, em qualquer lugar do Brasil aí. Só que o que acontece, né? É lógico, né, você tem uma qualidade ali no transporte, né? Enfim, você tem. O problema é esse, né? É unicamente esse. É você perde a flexibilidade, a mobilidade, perde esse tempo esperando, né? Às vezes você não, né? Enfim, o carro ele vai te agilizar muito esse processo e ele vai te deixar menos engessado. Né, questão de horário, será que meia-noite ainda tem ônibus, né? Se você quiser passar de madrugada em algum lugar com o carro você vai, enfim. Em Portugal, por exemplo, nós fomos para Aveiro, né? Então nós fomos para Aveiro de Lisboa, fomos ali conhecendo as estradas, tal. Chegamos lá em Aveiro, foi muito bacana. Na volta, nós já traçamos uma outra rota, nós viemos por outro caminho. Então foi possível, né, nesse dia de Aveiro a gente passou por, agora eu não me lembro se foi por Coimbra, né, na faculdade de Coimbra ali, ou foi por Fátima, né? Mas enfim, idas e vindas, né? A gente ia por um caminho, né, e voltávamos por outro. Então você de repente subiu para Aveiro por uma estrada, viu Aveiro que é bonito, no caminho vamos voltar por outro caminho. O que que tem no caminho? Tem Fátima, tem Coimbra. Então vamos dar uma escalada lá. Você já sai do caminho, passa por lá com o carro, entendeu? Então você tem essa flexibilidade, que coisa no transporte público já ia ser difícil, que já iria, acho que quase 300 quilômetros, né, já teria que ter um ônibus ou então um trem, né? Enfim, aí você compra as lembrancinhas lá na cidade que você vai, pega uma coisinha, pega outra, às vezes quer levar uma coisa maiorzinha, e aí você tem que ficar carregando aquelas sacolas, né? Então, assim, o carro realmente ele vai te trazer muita flexibilidade, muita mobilidade e vai valer muito a pena no seu dia a dia, em qualquer lugar de viagem. Outra coisa que você deve ficar muito atento são as placas de trânsito, né? Ali, assim, não é nada de outro mundo, né? Não muda muita coisa ali, né? Você vai ter algumas placas um pouquinho diferentes de contramão, por exemplo, né? Que é uma placa um pouco diferente da nossa, mas assim, é meio óbvio, né? Você consegue analisar ali o que as placas querem dizer. Tem que tomar muito cuidado, pessoal, com o trânsito local, por exemplo, em Lisboa, né? Em Lisboa, ali com carros, tem que tomar muito cuidado, porque os bondes, eles passam no meio da avenida ali, entendeu? Então você está enxergando o trilho, de repente você vai desviar de um carro, você pode vir para o trilho e o bonde está vindo, né? Então, assim, é meio... Ali em Lisboa, você meio que divide o trânsito, as ruas ali com os bondes, tem que tomar cuidado. Aí você tem um outro parâmetro, por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra foi muito legal, foi muito desafiador, foi muito divertido, né? Nós locamos o carro lá pela Harris também, e aí é mão inglesa. Então, assim, o motorista ele fica do lado direito, né? E o passageiro do lado esquerdo. Foi muito divertido, pessoal, foi muito legal, né? No começo você começa comendo um pouco a faixa ali, né? Porque você está acostumado aqui, né, com esse nosso sistema brasileiro, né? O motorista aqui, então você tem já aquela noção ali de calçada. Quando você está do lado direito, né, aqui indo e os outros carros vindo de lá, automaticamente na hora de fazer a curva você começa a esparramar um pouco mais o carro, entendeu? Mas assim, foi muito desafiador, foi muito divertido. A questão de contramão é muito engraçada em Londres, porque se eu estou aqui e eu vou virar à direita, né, como se fosse aqui no Brasil, automaticamente lá em Londres é como se você estivesse indo para contramão, porque você vai virar para a direita, mas não na primeira direita, vai virar a segunda, né? Porque a primeira à direita são as pessoas que estão vindo, né? Então, assim, vez por outra você acaba dando de cara com um e vira e volta, sabe? Né? Tem essa questão. Uma outra coisa a ficar muito atento são as multas, né? Em Londres existem radares ali para todos os lados, multa de velocidade para todos os lados. Eu tomei algumas multas ali em Londres, assim, mas aí não foi nem questão de velocidade, né? Foi questão de uma lei que tem lá, que é a de poluição, se não me engano, é o LES, alguma coisa do tipo, e aí determinado momento que você passa ali próximo ao centro, ali na região ali da Torre de Londres, próximos ali da London Eye, naquela região, é uma região que todas as vezes que os motoristas passam ali com o veículo, eles têm que arrecadar uma taxa.
né? Como se chegasse no final do dia, após você ter passado lá, você acessar o aplicativo e pagar uma taxa ali de Londres, né? E eu não sabia, né? Eu não sabia disso e também acabei não devia ter pesquisado um pouco mais antes de ter pego o carro. Só que o pessoal da Hertz também não me falou nada, né? E enfim, né? Eu acabei levando algumas multas ali porque todas as vezes que se passa ali, você tem que ter o aplicativo no final do dia pagar, acho que é 3 libras que paga por você ter passado lá. E acontece que se você não pagar isso, a multa depois é salgada, né? Coisa aí de tipo, acho que se não me engano eu paguei 42 libras para a Hertz, né? Porque a Hertz, eles cobram essa parte como se fosse aí um recurso que eles têm que entrar lá. E aí eu paguei também, se não me engano, acho que foi 60 ou foi 80 libras. Então são muito salgado ali, cada multa aí vai, né? A libra aí tá 7 e lá vai pedrada hoje em dia, acho que 7,50, 7 e pouco. Enfim, cabe você dar uma pesquisada bem nisso, para você não ficar tomando multas de circulação, né? No caso aí. Tomei ali também uma multa ali que foi entrando numa rua que eu não sabia. O GPS mandou eu entrar lá e quando eu cheguei era uma rua tipo um calçadão. E aí eu dei ré, enfim, não entrei na rua, entendeu? Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, depois a multa chegou, fotografaram só o bico do carro entrando aqui na rua e a câmera pegou. Mesmo eu dando ré, acabou chegando a multa. Então, assim, tem essa questão, né? Na hora de estacionar, eu uso um aplicativo que chama Parcopédia. Então, se você já vai para alguma localidade ali com o carro, coloca lá, vou para London Eye. Você abre o Parcopédia, você coloca lá London Eye e ele vai te mostrar todos os estacionamentos já com preços que vão ter naquela região. Então, você já põe no GPS aquele endereço e já vai direto pro estacionamento próximo da atração, que você vai já sabendo o preço e tudo. Então, Parcopédia também, ele vai te ajudar nisso. Algumas, né, questões. Uma outra grande vantagem de você estar com o carro é você poder fazer essa viagem, como eu disse, sem o roteiro engessado, né? E divertidíssimo. Por exemplo, na Itália, a gente pôde fazer aí o roteiro dos sonhos de muita gente, né? A gente pôde fazer a Toscana ali, a região da Toscana com carro. Foi uma realização muito bacana. Eu vou deixar o link. Aliás, esse da Toscana, se não me engano, ele fica aqui no final do vídeo, nos cards aí do final do vídeo. Assiste até o final esse aqui, você vai poder ver lá essa viagem maravilhosa, gente, na Toscana de carro, né? Então, assim, é aquilo que tem a ilusão aí, tanta gente tem esse sonho aí de fazer a viagem de carro ali na Toscana, a gente fez, né? Fomos ali para Montaltino, fomos para San Gimignano, enfim, muitos lugares bonitos ali da Itália, da Toscana. E aí tem uma desvantagem, né? Que nesses tipos de viagem com o carro, você não vai poder, de repente, entrar nas vinícolas e tomar seus vinhos, né? Tomar um vinho gostoso ali, um Brunello lá de Montaltino. Você vai tomar uma dosezinha ali muito minúscula para provar, né? Mas aí o pessoal que já é chegado em tomar bastante vinho ali, se você já está com o carro, aí é uma desvantagem, né? Se você estiver dirigindo, você não vai poder beber. Principalmente na Europa, Estados Unidos, que as leis lá são muito mais rígidas que aqui no Brasil, né? Então é uma desvantagem, né? De repente lá em Londres, que é uma mão inglesa, um trânsito mais difícil de você entender, porque o seu raciocínio a vida inteira foi de dirigir de uma forma, chegar lá é totalmente oposto. E você, à noite em Londres, lá com aquele tempo de neblina, aquela chuvinha, você também não vai nos pubs lá tomar aquelas cervejas gostosas, né? Então, por exemplo, como você vai tomar as taçonas de chopp lá com os ingleses lá, 3, 4 copos de chopp, e depois você já vai sair com o olho pesado numa cidade que é totalmente diferente da nossa, um trânsito totalmente diferente e uma lei totalmente diferente. Então, se você for para Londres, né, e alugar o carro, deixa para beber aí no dia que você for dar a volta no ônibus de 2 andares lá e você, né, só cuidado para não cair da escada lá do segundo andar do ônibus também chumbado, né? Então, assim, tem essas coisas que você tem que analisar, né? Outra coisa também que é a questão do GPS. O GPS, às vezes, ele te prega algumas surpresas, né? Nós, por exemplo, na Itália, aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Por exemplo, San Gimignano, Florença, Siena, todas essas cidades, né, que nós íamos, Lucca, Volterra, todas essas cidades, elas são muito históricas lá na Itália, né? E elas têm ali aquilo que eles chamam do centro, né? Que é o centrinho ali, que é onde tem os monumentos, são aquelas ruazinhas bem estreitas com aquelas casinhas, né? Então é o centro ali onde os moradores, os locais vivem, os comerciantes. E nós lá com o carro, né, saímos do hotel, nessa região, quando a gente estava explorando essa região ali da Toscana, tomamos um café da manhã, e vamos hoje para Florença, aí eu colocava lá no Google Maps, por exemplo, Siena.
né? Não, vamos pôr Siena. E aí, o GPS dava o quê? O Google Maps, ele sempre dá o centro, né, da cidade, o centro, né? E aí ele colocou lá o centrão lá de Siena, e pegava com o carro e tal. E aí quando faltava, acho que um quilômetro para chegar no centro, eu vi aqueles estacionamentos lotados de gente, sabe? Carro para todo lado. Eu falei, nossa, mas não tem nem onde parar aqui, sabe? Tudo lotado, o pessoal auxiliando para estacionar, e caro, né? Caro assim, 15 euros ali para estacionar uma hora. Eu falei, rapaz. E eu falei, vamos ir onde o GPS tá mandando. E o GPS tal, eu chegava naquelas cidades muradas, né? Aquelas travessinhas assim, entrava com o carro. Aí eu olhava lá um carrinho aqui, outro ali e tal. Eu ia lá, puf, parava. Descia eu, a Glaucia, minha sogra, o centro tá ali, ó. Dava 20 passos, já tava na rua do centro. Voltávamos do passeio lá, tal, o carro ali na boca do gol, tal, tal, puf. Saía, andava quase 800 metros, 700 metros saindo do centro. Quando chegava lá embaixo, na saída da cidade, aquele monte de carro no estacionamento, tudo pagando para sair para lá. Então, foi assim em Siena, foi assim, acho que San Gimignano, foi assim em Florença, foi assim em Volterra, foi assim num monte de cidades da Itália. E aí depois que chegou, né, eu postei esses vídeos, eles estão todos aí nas nossas playlists aí da Itália, vocês podem dar uma olhada, tem até comentário lá. Os moradores, alguns locais ali, me falaram depois ali nos comentários, pessoas que conhecem locais ali, que a gente foi muita sorte de não ser multado lá. Todo mundo estava parando lá embaixo e pagando, porque era lá que todo mundo tinha que parar, né? Só que o Google mandou eu ir pro centro, eu fui pro centro, né? E parava onde eram os locais, onde os moradores paravam ali, alguns comerciantes paravam ali, né, tal. E aí, o que acontece? Eu parava na boca do gol ali, não pagava nada. Todo mundo pagando 15 euros por hora para parar longe do lugar. E a gente na boca do gol, quase dentro do centro ali com o carro, sem pagar nada. Por sorte, graças a Deus, não tomamos nenhuma multa, porque senão teria tomado um monte lá também, né? Tomei também uma na França. Olha só, e não é nenhuma por imprudência, pessoal. Na França também tinham vários carros assim, ó, numa ruazinha bem estreita, numa cidadezinha do interior ali, que agora eu não lembro qual cidade que foi, se foi Rouen, enfim, foi uma cidadezinha do interior da França ali também. E aí os locais também colocavam os carros em cima da calçada, metade na calçada. Eu vi todo mundo parando daquele jeito, o que eu fiz? Eu parei também, né? Parei também, tá todo mundo parando para ter mais espaço na rua. Só que quando eu cheguei, tava lá uma lembrancinha da cidadezinha, lá, uma multa lá da França, por conta de ter parado ali naquele local. Mas não é porque eu estava errado de ter parado ali, porque todo mundo parava, é porque eu não tinha o selo, o cartão de morador local. Então os locais, eles têm um cartãozinho específico, que é para eles colocarem no para-brisa do carro ali, para poder parar naquelas regiões, tá? E aí na Itália a gente deu essa sorte que não aconteceu nenhuma multa por conta de estar parando na boca do gol lá, bem privilegiado. Você vai poder ir para onde você quiser, na hora que você quiser. Se tiver chovendo, você vai. Se tiver frio, você vai do mesmo jeito. Se tiver muito calor, você vai com ar-condicionado. Então, assim, vai ser muito vantajoso. Você vai conhecer cidades alternativas que fogem ali do padrão que todo mundo vai, né? Então, você não vai ficar engessado. Ah, eu vou para Portugal, eu vou para Lisboa, né? Eu vou fazer o mesmo trajeto que todo mundo. Não, eu estou em Lisboa, eu quero conhecer Fátima, quero conhecer Coimbra, quero conhecer Sintra, quero conhecer Cascais, enfim, quero conhecer Aveiro, quero conhecer, sabe? Você vai para onde você quiser. Você está na Inglaterra, eu vou conhecer Londres, bacana, mas vai fazer que nem a gente. Vamos conhecer outras cidades ali, vamos lá para Cotswolds, aquela região mais fofa da Inglaterra, aquelas casinhas lindas, parece casas de conto de fadas. E aí você vai comprar sua lembrancinha, suas coisas, suas sacolas, vai colocar ali no porta-mala do carro, e aí você vai tranquilo lá pro hotel, descarrega aquelas comprinhas ali e tal. No dia de você ir embora vai estar tudo organizadinho para você, sabe? Essa mobilidade. Imagina você às vezes no hotel e pegar um transporte ou de repente um táxi para, né? Enfim, é muito mais vantajoso, é muito válido, você vai ter muita flexibilidade, vai conhecer muitos lugares improváveis com o carro, você vai poder fazer o seu horário, vai poder sair na hora que você quiser, vai poder voltar na hora que você quiser, não vai ficar preso a pacotes turísticos. Vai fazer um roteiro que nem nossos pacotes Worlds, mas na volta passamos por Oxford, vamos passar dentro de Oxford para ver, entendeu? Então e só não entramos em Windsor ali porque nós passamos do lado do castelo de Windsor ali da cidade, só que já estava muito tarde, a gente estava desde cedo na rua, sabe, na estrada. Então assim, vai ser muito válido, vai ser muito gostoso, vai ser muito bacana a experiência, né, de dirigir ali no caos de Roma com o carro naquele caos do trânsito.
caos em Paris ali, eu nunca vi um trânsito pior no mundo do que o de Paris. O de São Paulo é maravilhoso perto do trânsito de Paris, é um caos Paris, né? Aquelas estradas maravilhosas de Cotswolds na Inglaterra, a viagem de carro na Toscana, naquele cenário de paraíso, sabe? Enfim, é uma viagem inesquecível, cada viagem vai ser uma, cada momento vai ser um. Se você tá ali com o seu carro, você quer parar no posto de gasolina ali durante a viagem para ir ao banheiro, ou de repente, McDonald's, vamos encostar para comer um Mac aqui na beira da estrada, entendeu? Nossa, que coisinha bacana, diferente, o que é aquilo ali? É rústico? É uma curiosidade, vamos encostar aqui. Nossa, vamos encostar para tirar uma foto daquele... Enfim, tá, pessoal? São inúmeras vantagens que vai ter algumas limitações, como eu disse, você não vai poder beber cerveja, não vai poder ficar bebendo vinho, né? Pelo menos na hora que você estiver dirigindo ali, deixa para tomar lá no hotel, mas vai ficar muito mais fácil. Vai ter que pagar estacionamento, legal, mas assim, o custo-benefício é infinitamente maior do que a dor de cabeça, sabe? Então assim, vale muito a pena. Nós não viajamos para nenhum lugar sem pegar carro, e eu garanto que a partir do momento que você quebrar esse medo, né, e fazer tudo certinho ali dentro do cronograma de tudo que eu falei para vocês aqui, nunca mais vocês vão fazer uma viagem sem alugar um carro. Então é isso aí, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da dica. Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, deixa seu like, joinha, comenta, interaja conosco. E se esse conteúdo tá te ajudando de alguma forma, compartilha com seus amigos aí, tá bom? Se vai ser sua primeira viagem de avião, nós temos vídeos falando disso também, e tem o e-book que eu também vou deixar aí no link na descrição, tudo sobre a primeira viagem, aí a pessoa que vai viajar pela primeira vez, clica no link aí, você vai ter acesso ao e-book que está lá na Hotmart. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que sirva para vocês de incentivo e de estímulo para fazer suas viagens com carro alugado. Fiquem na paz, até o próximo vídeo e tchau, tchau.